Cássio, vamos lá. Então, dando continuidade à prova didática do concurso para professor de Direito Civil, vamos agora à prova do candidato Cássio Rodrigues. Boa sorte. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar os presentes aqui na pessoa presidente da nossa estimada banca, o professor Marcos de Flores. E também externar a minha alegria de estar concorrendo a essa vaga de professor adjunto de Direito Civil aqui na casa, onde eu graduei, fiz pela primeira vez em 2008. Então é uma alegria muito grande estar aqui. O tema que me coube para hoje foi direito do consumidor, direito fundamental e princípio da ordem econômica, princípios da política nacional das relações de consumo, vulnerabilidade e hipervulnerabilidade, direitos básicos do consumidor, responsabilidade por fato e por vício do produto e do serviço, proteção contratual e banco de dados. Bom, antes de adentrarmos no enfrentamento do tema, pode destacar a importância do direito do consumidor na nossa realidade jurídica, tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, ocupa holofote para o direito. E pesquisa recente, outubro do ano passado, coloca que a cada 4 ações nos nossos tribunais, estaduais e federais, uma é de direito do consumidor. Então, o tema de extrema relevância, o que, naturalmente, é algo esperado, já que a nossa sociedade atual, ela é, sim, caracterizada como uma sociedade de consumo. O consumo faz parte indissociável da nossa sociedade, onde a massificação das contratações, o avanço tecnológico, a bomba de marketing que acontece no comércio digital, impacta de maneira tamanha em que os riscos também crescem e as demandas também aumentam. Naturalmente, então, é a preocupação da ordem jurídica, do legislador, em regulamentar esse tema, em definir quais vão ser as consequências jurídicas esperadas dessas relações, o que nós vamos ter ali de prerrogativas para o consumidor, o que o fornecedor, como ele deve agir perante as relações de consumo e como ele pode ofertar os seus produtos e serviços. Então, inicialmente, só para termos uma breve definição, o que eles poderiam chamar de direito do consumidor. Seria aquele ramo do direito, muitos dizem, do direito privado, que vai, então, se preocupar em estudar e regular relações entre sujeitos desiguais. Mas é uma relação jurídica mais específica, uma relação jurídica pautada pela qualificação dos seus sujeitos. Então, essa é aquela relação entre desiguais, em que, de um lado, nós teremos um consumidor e, do outro lado, um fornecedor de produtos e serviços. Então, justamente, a partir disso que nós vamos debater aqui, dialogar hoje. A ideia inicial é tentarmos compreender e defender o direito do consumidor, tanto através de sua base principiológica, também passando pelos elementos da relação de consumo, os direitos básicos estabelecidos pelo legislador e, mais especificamente, regras de responsabilidade pelo fato e pelo vício do produto e do serviço e também a proteção contratual do consumidor na nossa ordem jurídica. Já de início, destacar também que, falando da ordem jurídica, já em âmbito constitucional, o direito do consumidor tem um especial destaque. Ele é previsto tanto como direito fundamental, como também princípio da nossa ordem econômica. Então, disso a gente já denota a existência de uma dupla função da defesa do consumidor, da proteção do consumidor. Como direito fundamental, o direito do consumidor, então, ele vai atuar de maneira a fazer via de uma cláusula geral de tutela da pessoa vulnerável em relação de consumo. Já com o princípio da ordem econômica, ele então vai atuar como um limitador dessa ordem, um limite interno em que toda a sociedade vai observar, deve observar, no desenvolvimento das relações no âmbito do mercado de consumo. Nesse destaque, eu queria pontuar que, para alguns doutrinadores, temos a ideia de que o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele implicaria, na realidade, um microsistema. Ele faria, via de um microsistema apartado de outros princípios ou valores de ordenamento e teria, né, uma lógica própria que talvez o distinguisse dos demais ou afastasse dos demais. Um dos maiores expoentes dessa corrente é a professora Claudina Marques, que podemos, com uma certa segurança, dizer que é um dos maiores nomes, se não o maior nome da nossa doutrina nacional. Mas, para boa parte da doutrina, a existência do CDC
não representa uma ruptura do ordenamento, não representa uma ruptura do direito privado, uma segregação dessas regras, porque justamente o CDC, como dito, ele é produto da nossa Constituição. Ele decorre justamente o mandamento constitucional, que tem lá o artigo 48 desse texto, ele deveria ser promulgado em 120 dias. A própria ordem econômica, né, possui ela como princípio, como valor. Então, é possível dizer que o CDC ele não fica ilhado dentro do nosso ordenamento, mas sim ele deve, de tal maneira, representar entre tantos outros instrumentos de tutela os sujeitos que necessitam de uma proteção mais adequada. Eu abro aspas, uma fala do professor Anderson Schreier, que diz que a proteção do consumidor insere-se e explica-se no âmbito do projeto constitucional mais amplo de tutela da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, a redimensionar o tratamento de todas as relações patrimoniais. De todo modo, que podemos dizer é um instrumento, é uma consequência do reconhecimento da perda de centralidade do Código Civil e também da unidade do ordenamento perante a nossa Constituição. Pois bem, nessa sistemática das relações de consumo, como falamos, a sua qualificação para a definição do regime jurídico aplicável, ela vai se dar pela qualificação dos seus sujeitos. E o próprio CDC define quem vai ser o fornecedor, define quem vai ser o consumidor. No seu artigo 3º, o CDC estipula que o fornecedor vai ser toda aquela pessoa, física ou jurídica, que vai propor, né, que vai agir no mercado de maneira profissional e habitual, ofertando um produto ou um serviço de forma remunerada. O próprio parágrafo único do artigo 3º vai definir o que é produto e serviço, basicamente qualquer bem ou atividade, uma acepção mais ampla, incluindo outros serviços de natureza em que se discutia um pouco mais na jurisprudência se eles estariam afastados ou não da incidência do CDC, como securitário e bancário. O próprio artigo 3º tratou já de incluí-los como dentro das relações de consumo. Por sua vez, a figura do consumidor vai ser toda aquela pessoa, física ou jurídica, que adquire como destinatário final ou utiliza um produto ou serviço no mercado de consumo. Pois bem, notem que o próprio artigo ele fala adquirir ou utiliza como destinatário final. Destinatário final pode levantar algumas dúvidas do que se trata para a nossa ordem. E a jurisprudência tratou de tentar pacificar e unificar esse tema. 3 teorias buscam explicar o que seria destinatário final: a teoria do maximalismo, a teoria do finalismo e a teoria do finalismo mitigado. A teoria do finalismo mitigado foi que, desde 2004, ganhou espaço nos nossos tribunais. O STJ, no julgamento do RESP 476.428, em que um hotel era descrente do botijão de gás, pleiteou reclamação por vício decorrente daqueles produtos, se faltou a dizer que a qualificação de alguém como consumidor vai depender, então, da sua concreta vulnerabilidade no caso concreto. À medida que esteja presente a vulnerabilidade daquele sujeito em relação ao determinado fornecedor, pode-se, então, considerar aquela pessoa como consumidor. Seguindo nessa linha de ideias, percebe-se que a teoria mais acatadora que explica quem é o consumidor se pauta na ideia da vulnerabilidade como fio condutor. E não é por menos. Nós vamos ver aqui, a vulnerabilidade ela é eleita como princípio basilar da nossa ordem consumerista. Mas então, o que seria essa vulnerabilidade? Como é que a gente poderia defini-la? Eu abro aspas aqui, como indiquei na bibliografia, a professora Cláudia Lima Marques, que para ela, abrindo aspas, vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória individual ou coletiva que fragiliza e enfraquece os sujeitos de direitos, desequilibrando a relação de consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de necessidade de proteção. Então, essa necessidade de proteção que leva o ordenamento a, então, regular as relações jurídicas pensando na figura do consumidor e reduzir assimetrias. E não apenas o consumidor direto, ou que falamos aqui no caput do artigo 2º. Há também outras espécies de consumidor que o CDC utiliza, que o CDC elenca.
A primeira delas já está logo no parágrafo único desse artigo 2º, que é a coletividade de pessoas equiparadas ao consumidor. Além disso, temos também a classe de consumidor bystander, aqueles por equiparação, tanto aqueles consumidores vítimas do evento, quanto aqueles vítimas de oferta, respectivamente positivados nos artigos 17 e 29 do nosso CDC. Toda essa gama de figuras do consumidor decorre, naturalmente, da ampla acepção de vulnerabilidade do nosso ordenamento, que ela pode ser tanto quanto existirem, naquele caso concreto, que vai trazer a necessidade de proteção daquele sujeito. A doutrina coloca como 3 principais espécies de vulnerabilidade a vulnerabilidade técnica, consubstanciada na ausência de conhecimento específico do consumidor acerca do produto ou serviço que está adquirindo, a vulnerabilidade jurídica, que vai ser aquela falta de conhecimento de reflexo, que aquelas operações, aquele contrato vai estar incidindo na sua esfera, e também a vulnerabilidade fática, que vai representar aquela situação de disparidade, tanto física, técnica, econômica, que o consumidor vai ter perante aquele fornecedor. Importante destacar, como falamos, que a vulnerabilidade ela não é um conceito fechado. Pelo contrário, ela possui vários feixes, e à medida que eles vão sendo reconhecidos, eles podem ser, sim, merecedores de tutela pelo nosso ordenamento. Temos aqui, por exemplo, uma discussão da possibilidade de tratar da vulnerabilidade sobre aspectos existenciais e patrimoniais, como indiquei também no texto do professor Carlos Conde, aí na nossa bibliografia básica. Ainda também se coloca para a doutrina a vulnerabilidade informacional, que seria uma espécie de vulnerabilidade mais específica, em que o consumidor vai possuir dados insuficientes para fazer uma determinada aquisição de um produto ou de um serviço. E para alguns autores, um artigo relativamente recente, acho que é de 2021, da professora Claudina Marques, com o professor Guilherme Mocerim, publicado falando da vulnerabilidade digital, que seria, então, uma nova espécie de vulnerabilidade que surge, né, da complexidade cada vez maior das nossas relações contemporâneas. Um último detalhe acerca do ponto de vulnerabilidade é tratar de uma categoria específica que foi consagrada pela nossa jurisprudência também, que é a chamada categoria dos hipervulneráveis. Para uns, é possível dizer que uma determinada pessoa ela vai ter uma vulnerabilidade acentuada a depender de certas características que ela possua. E dessa forma, grupos prioritários, grupos específicos vão necessitar, consequentemente, de uma tutela também mais acentuada, uma tutela mais adequada. Chama atenção aqui para consumidores idosos, consumidores menores, consumidores de pessoas com deficiência. Isso se reflete não apenas na doutrina, como também na nossa jurisprudência. Destaco aqui, para a banca, o RESP 1.611.915 do Rio Grande do Sul, em que decretou, né, que a ausência de condições, ali embaixo agora, a ausência de condições dignas de acessibilidade de pessoa com deficiência ao interior da aeronave configura má prestação de serviço e enseja a responsabilidade da empresa aérea pela reparação dos danos causados. Então, apenas para sintetizar esse ponto, na nossa ideia aqui de passar um apanhado geral do nosso sistema do Código de Defesa do Consumidor, temos que, a depender, vocês poderão encontrar diversos graus, diversas espécies de vulnerabilidade no caso concreto, mas notem que isso, na realidade, nos remete de volta à cláusula geral de tutela da pessoa humana, da defesa, né, da dignidade humana, que vai emanar por todos esses institutos do CDC e referendar, então, uma tutela diferenciada. E essa tutela diferenciada, pensando, né, na recondução à dignidade, é a que justifica o elenco, o rol de princípios que regem a política nacional das relações de consumo. Esses princípios são também reflexos da transformação que nossa autonomia privada enfrentou, a nossa teoria contratual enfrenta também, em que há uma preocupação cada vez maior do legislador em se tutelar, em se buscar equilibrar relações entre contratantes em que uma parte é conhecidamente mais frágil, uma parte vai necessitar de uma proteção maior. Essa realidade se constatou principalmente em decorrência da massificação das relações sociais, das contratações, do comércio eletrônico, que foi
o avanço tecnológico aumentando cada vez mais a revolução industrial e agora a nossa revolução digital, aumentando cada vez mais a distância, a disparidade entre a figura do consumidor e do fornecedor. Então, justamente nessa linha de ideias, temos que a realidade da nossa contratação hoje é muito pautada, por exemplo, por contrato de adesão, figura de contratos em que uma determinada parte, aquela mais frágil, não tem nem sequer a possibilidade de, então, discutir o conteúdo do contrato que vai assinar. Vejam só, você não consegue nem elencar ali o mínimo que você gostaria de constar naquele contrato. E isso reflete muito uma ideia de, às vezes, dependência do consumidor para com determinadas relações jurídicas, pensando aqui nos contratos relacionais, educativos de longa duração, por exemplo, e o consumidor se vê numa situação de dependência daquele negócio jurídico e que provavelmente foi feito na nossa realidade atual na modalidade de adesão, ficando ali à mercê do fornecedor. Naturalmente, então, a política nacional, né, das relações de consumo vai buscar promover a tutela dessa vulnerabilidade que nós já tratamos e que é justamente o primeiro dos princípios ali tentado no inciso inicial do artigo 4º. Mas diversos outros princípios ganham ali espaço na nossa ordem consumerista, como dignidade, saúde, segurança, transparência, até mesmo a possibilidade de criação de meios alternativos de solução de conflitos que ganham até destaque. Todos esses princípios da nossa política nacional de relação de consumo levam a iniciativas dessa natureza que traduzem benefícios, inclusive, para a população. Talvez todos aqui já tenham utilizado, por exemplo, o site consumidor.gov. Eu mesmo já consegui resolver problemas de devolução de quantia de passagem aérea que eu cancelei pelo site, sem precisar entrar no judiciário para isso. Tudo isso reflete, né, iniciativas que o legislador coloca desde a ordem constitucional para buscar uma melhor tutela, então, do consumidor. Por outro lado, há também, né, juizados, determinados juízes que estão exigindo uma comprovação prévia de que você buscou uma solução alternativa de conflitos para que o consumidor acesse o judiciário, que pode aí representar um conflito grave, né, com a nossa ordem constitucional também. Nessa mesma linha de ideias, o próprio CDC ele estabelece, ele institui direitos básicos do consumidor, estão lá no artigo 6º, em um rol que já está, desde logo, exemplificativo, que não é taxativo. Ele vai comportar, sim, interpretação extensiva na busca dessa tutela do consumidor e na busca, então, de equilibrar essas relações de consumo. Dentro desse rol, eu vou destacar aqui alguns direitos que traduzem, né, uma importância prática maior. A gente encontra em mais ações discutidas no judiciário e em mais iniciativas da nossa ordem jurídica. O primeiro deles é o direito à vida e segurança, tá? E eu vou buscar aqui fazer um cotejo com outros dispositivos do CDC para mostrar como esses direitos básicos, como os princípios do nosso sistema de consumo, reflete em instrumentos normativos que estão à plena disposição do consumidor. Tratando aqui desse estado de segurança, já chama atenção para os artigos 8º e artigo 10 do CDC, que vão tratar da periculosidade inerente de produtos. Por exemplo, a gente tem aqui uma faca. Ela é naturalmente perigosa. O cortador de grama também é naturalmente perigoso. Mas, de tal maneira, o que o CDC busca na hora de equilibrar a relação é que o fornecedor preste informações adequadas que vão permitir que o consumidor, então, evite danos, possa usar o produto corretamente. Isso nada mais é do que um reflexo do direito aqui básico de saúde e segurança desse consumidor. Outro exemplo bom, o artigo 10 que eu citei, é do recall. Quem aqui não conhece, não sabe, né, de um caso em que algum conhecido já teve que realizar o recall de um carro, porque havia um problema na airbag, que poderia então ocasionar riscos e problemas e lesões ao consumidor. Isso tudo é puro reflexo da concretização desses direitos básicos do consumidor na nossa ordem, já no nosso próprio código CDC. Além disso, destaco também aqui os direitos básicos do inciso 2, da liberdade e igualdade de contratar, para então termos ali o exercício, né, da contratação com consentimento informado, em conjunto com a informação adequada, eficiente e transparente no inciso 3. Além disso, temos também outros princípios que vão refletir nos dispositivos que veremos mais para frente, em relação à responsabilização do fornecedor, no inciso 5, por exemplo, de revisão contratual, e no inciso 6, de responsabilidade do fornecedor e na tutela contratual do consumidor.
Chama atenção também para a inversão do ônus da prova, que está no inciso 8º, na facilitação de defesa do consumidor em juízo, em que você tem ali a previsão da possibilidade de se pleitear que o fornecedor que tem que comprovar a inexistência do defeito e não o consumidor que tem que chegar e fazer uma prova muito difícil para ele. E também o dispositivo, né, que está no inciso 4, que trata da oferta, da proteção, né, contra a publicidade, oferta e práticas comerciais lesivas praticadas pelo fornecedor, em que reflete nos dispositivos definidos no P5 em relação à tutela da oferta vinculativa do consumidor, que vai poder exigir o seu cumprimento, e também na tutela da publicidade, das modalidades enganosas e abusivas, lá dos artigos 36 e 37 do nosso CDC. Por fim, essa seção de direitos básicos do consumidor ainda coloca para nós a solidariedade, no artigo 7º, parágrafo único, entre todos, né, os fornecedores dessa cadeia. Todos os agentes da cadeia de fornecimento serão responsabilizados pelos problemas decorrentes dessas relações de consumo. Aí, um outro aspecto relevante de concretização desses direitos básicos do consumidor, em especial dos incisos 3 e 4, em relação à informação adequada e contrário às práticas comerciais gravosas e lesivas, de cobranças coercitivas, chama atenção aqui para os institutos de banco de dados do consumidor e também de cadastros de consumidores. Temos aqui uma interessante interseção de normas. Vamos ter que trabalhar tanto com o CDC, tanto com a LGPD, tanto com a Lei de Cadastro Positivo, a Lei nº 12.414 de 2011, no tocante a essa matéria, que são instrumentos normativos, são diplomas normativos, que refletem a consagração tanto do direito fundamental à proteção de dados, quanto também da tutela da confiança e da boa-fé nas relações de consumo. Vamos ter aqui, basicamente, que tanto o banco de dados quanto os cadastros vão ser traduzidos em mecanismos para os fornecedores, para que eles possam obter, reunir informações ali sobre os consumidores, com a finalidade, né, de pautar a atividade de concessão de crédito no mercado de consumo. E aí temos, em relação a cadastro de consumidores, lá no artigo 43 do CDC, que o CAPT já nos traz a principal arma do consumidor em relação a esse tipo de prática, que é o direito de acesso. Direito de acesso livre, informado, o mais amplo possível, aos dados dele, que vão estar constantes desses cadastros, para fins de poder, de tal maneira, exercer sua autodeterminação informativa, nos limites do ordenamento, claro, podendo ali pleitear eventualmente a remoção de inclusão indevida do seu nome desse cadastro. No artigo 43, vão estar disciplinados os parágrafos, principalmente o parágrafo primeiro, prerrogativas que o consumidor vai ter nessa jornada. E o principal aqui é o parágrafo primeiro que está, que não se poderão conter essas informações negativas em período superior a 5 anos. No parágrafo segundo, a necessidade de notificação desse consumidor para que aquela inclusão, qualquer alteração do registro não seja considerada válida, não seja anulada. E também, nos parágrafos terceiro e sexto, informação adequada e uma especial atenção à tutela do consumidor pessoa com deficiência, que, para o sexto, permite dar a prerrogativa de que o consumidor possa deixar o acesso a essas informações da maneira mais adequada possível à sua necessidade e à sua vulnerabilidade. Mas do que se trata de diferença entre bancos de dados e cadastros de consumo? Nos cadastros de consumo, a gente tem que a informação ela é obtida pelo próprio fornecedor e que era dada pelo próprio consumidor, que opta ali por estar participando desse cadastro, mas é um cadastro privado, um cadastro que aquele consumidor não vai ter os seus dados e as suas informações divulgadas ao público. Na realidade, ele vai estar ali ingressando em uma determinada modalidade de cadastro para obter algum benefício ou obter promoções, muito comum, pilórias e descontos, né, de aniversário ou coisas desse tipo. Já em relação ao banco de dados, aqui temos o inverso. A gente vai ter aquela situação em que fornecedores vão, de tal maneira, entre si, divulgando informações ao mercado, colher e divulgar informações negativas em relação a esse consumidor, em relação à sua inadimplência, em relação ao descumprimento dele, reiterado ou não, de determinados contratos, o que naturalmente vai prejudicar
ou vai inviabilizar a sua obtenção de crédito na praça. Dentro dessa linha de negativação, temos uma das maiores, se não talvez a maior experiência forense consumerista que são as ações de negativação indevida. O consumidor que já tiver quitado determinado débito, ou tiver transacionado em relação a esse débito, tem o direito de ter seu nome removido daquele cadastro. Caso não seja, ele pode pleitear uma ação para tirar o nome dali e também, eventualmente, pedir indenização. Além disso, tem também caso de notificação em que a pessoa não deveria ter sido incluída. E aí é uma negativação da mais indevida possível. Dessa maneira também cabe essa pretensão cumulativa aqui, indenizatória e declaratória. Mas, para além do cadastro negativo, temos também o banco de dados positivo. Agora que temos na nossa lei 12.414 de 2011, que vai prever a formação de um banco de dados em que vai se reunir a vida creditícia do consumidor, considerando informações que ele vai possuir, ele vai ter seu adimplemento de obrigações, para a formação de um grande cadastro de facilitação da concessão de crédito, uma agilidade maior, uma celeridade maior às operações de crédito no mercado de consumo. Chamo a atenção um julgado muito recente e um tema recentíssimo, que foi afetado pelo julgamento do STJ, que é o 1264, e o RESP é o número 2.103.726, na qual a terceira turma da STJ decidiu que não é possível a cobrança extrajudicial de uma dívida prescrita, mas entendeu que essa prescrição não impede que o nome do devedor fique ali na plataforma Serasa Limpa Nome, que é um serviço gratuito de renegociação de dívidas. Não representa uma forma de cobrança, muito menos uma cobrança abusiva. Naturalmente, a prescrição ela vai eliminar a possibilidade do devedor de cobrar aquela dívida judicialmente, mas não elimina o débito. A obrigação, passando a ficar como natural para muitos, com essa expressão, vai poder ser cobrado. O devedor, inclusive, o consumidor, que pode querer pagar aquela dívida, tem o direito de pagar aquela dívida. E então, dessa maneira, ele vai poder ser mantido ali. Inclusive, os termos do voto da ministra Nancy Andrighi, esse Serasa Limpa Nome não impacta no score do consumidor. Para além disso, seguindo na nossa dinâmica aqui de indicar como os direitos básicos do consumidor refletem na sistematicidade do código em outros institutos, temos também a responsabilidade por fato e por vício do produto, pautados aqui no direito à reparação integral do consumidor e também na facilitação da sua defesa e revisão de inversão do ônus da prova. O CDC, ele traz aqui um sistema de responsabilidade diferente do que a nossa ordem jurídica conhecia. Nós tínhamos um sistema jurídico muito pautado pela lógica dual, de responsabilidade contratual ou responsabilidade extracontratual, aquiliana. Já o CDC não vai discutir a ocorrência de um contrato ilícito ou uma eventual culpa no descumprimento de um contrato. O sistema de responsabilidade do CDC ele é pautado pela figura do fato. E quando estamos falando de vício, é uma responsabilidade um pouco diferente, não focada em indenização, mas pautada ali numa espécie de garantia de que o fornecedor tem que dar da integridade daquele produto ou serviço. E aí temos dois regimes distintos de responsabilidade no CDC, um pelo vício do produto e do serviço, outro pelo fato do produto e do serviço, mas que não se enquadra muito bem, é um regime sui generis, não se enquadra muito bem na nossa ideia de responsabilização contratual e responsabilização extracontratual da ordem do Código Civil. Vamos começar a tratar, então, pela responsabilidade do vício. O vício vai ser aquele problema que vai tornar impróprio para consumo ou diminuir o valor de determinado produto ou serviço. Então, o consumidor não vai poder extrair daquele bem, daquele serviço, a utilidade que ele legitimamente esperaria. É como se, por exemplo, aqui alguma coisa da data show ou a nossa TV não funcionasse. E aí não teríamos como fazer a transmissão. Viciado. Nessa linha de argumentos, a gente tem aqui um sistema que é dividido em responsabilidade do vício por qualidade e responsabilidade do vício por quantidade. No vício de qualidade, a definição vai ser basicamente essa que acabamos de falar, chuva de qualidade. Vamos ter aqui um vício que vai diminuir
a efetividade daquele produto, que vai lhe tirar ali a utilidade ou o seu valor. E no vício por quantidade, nós vamos ter aquela situação em que um vício ele vai representar uma disparidade entre o estado afetado, o estado recipiente, com o que o consumidor efetivamente recebeu, o consumidor efetivamente levou para casa. Qual é a resposta? Quais são as prerrogativas que o CDC confere aos consumidores em frente a casos, né, de vícios do produto? Lá no artigo 18, o CDC prevê a seguinte dinâmica. Você vai poder pleitear a substituição de parte danificada, vai poder pleitear a reparação, conferindo 30 dias ao fornecedor, para que o fornecedor, então, solucione esse vício. E ele vai ter esse prazo para realizar qualquer reparo que for necessário. Caso ultrapassado esse prazo, aí sim o consumidor vão ter 3 prerrogativas que ele pode escolher. Ou ele vai pedir a substituição do produto por outro, né, de perfeitas condições, ou vai poder pedir o abatimento do preço, ou também vai poder encerrar aquele negócio e pedir a restituição da quantia paga, resguardados ali eventuais perdas e danos que ele possa ter nessa hipótese. Interessante destacar que, em relação ao prazo constante do artigo 18, esse prazo de 30 dias da reclamação, nós temos a possibilidade do consumidor transacionar com o fornecedor para que esse prazo consiga variar entre 7, mínimo de 7 dias e o máximo de 180 dias. Isso consta no parágrafo do artigo 18. Além disso, consta lá no parágrafo 4 também que, se estiver tratando de um produto essencial, né, característica de essencialidade da nossa jurisprudência, óbvio, definido, mas tratando de produto essencial, o consumidor não precisa esperar esse prazo de 30 dias. Então, o prazo de 30 dias é a regra geral, mas pode acontecer uma transação, ou pode ser, estamos falando de um produto essencial, que por sua natureza vai justificar um prazo distinto, uma tutela maior ainda da vulnerabilidade do consumidor aqui nessa hipótese. Já em relação ao vício de quantidade, nós temos solução bem parecida. O consumidor vai poder pedir o abatimento do preço, a substituição por outro, ou também restituição da quantia paga com eventuais perdas resguardadas. Mas o código, no artigo 19, dá uma quarta solução, que é a complementação de prática. Eu mesmo, quando comecei a minha carreira, estagiava na defensoria, e a gente fez um ofício para uma senhora que queria reclamar de um vedado de garrafa PET que ela comprou, que algumas vieram com menos conteúdo. Naturalmente, quando cheguei da defensoria, deu tudo certo, o mercado foi e trocou. Eu lá na casa da senhora, foi uma demanda bem legal, assim, quando eu estava iniciando a carreira, e foi justamente uma aplicação bem clara disso aqui. Foi justamente no NUDECOM, que eu estagiava, que era o Núcleo de Defesa do Consumidor aqui da nossa defensoria, aqui no Rio de Janeiro. Bom, prosseguindo em relação aqui ao vício do produto, a gente tem também que a responsabilidade, seja nos casos de vício do produto de quantidade ou de qualidade, vai ser solidária. Todos os presentes na cadeia de fornecimento vão responder por isso. Em relação já ao vício do serviço, temos lá no artigo 20 a sua tutela principal, e a solução é muito parecida, naturalmente, é adequada à natureza, já que estamos tratando de serviço agora, a natureza do bem da vida é discutido. Nós vamos ter que o artigo 20 prevê que o consumidor vai poder pleitear a execução do serviço, ou pedir o abatimento, ou também desfazer o negócio e pedir a indenização de perdas e danos resguardados caso tenham ocorrido. O ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês, que é uma tutela bem interessante, que não consta do vício do produto, é que pode o consumidor, às custas do fornecedor, fazer com que com que essa execução seja feita por terceiro. À luz, também, em consonância com o nosso sistema civil, do artigo 249, que permite, né, que a obrigação de fazer seja praticada por um terceiro. Tem um pequeno detalhe, né? Não temos aqui uma simetria exata com relação ao caso de urgência do parágrafo 249, mas uma interpretação ampla do CDC de maior tutela e proteção da pessoa humana, podemos aqui justificar também, talvez, uma aplicação extensiva desse dispositivo aos consumidores. Para finalizarmos a tutela aqui do vício, chama atenção apenas para os nossos prazos de reclamação. Temos lá no artigo 26, previsão de prazos decadenciais. Prazos decadenciais a depender da natureza do vício, a depender da natureza do bem. Se o bem for não durável, teremos um prazo de 30 dias para reclamação. O consumidor poderá exercer seja esse o garantia legal.
e ver ali, né, seu produto substituído, por exemplo. Se o produto for durável, a gente teremos um prazo de 90 dias. Em relação à durabilidade do bem, né, a jurisprudência adota aqui o critério da vida útil. Então, se discute nesse tipo de demanda se aquele bem vai ter uma durabilidade legitimamente esperada pelo consumidor ou não, para se definir qual prazo vai ali incidir. Duas últimas coisas em relação a esse ponto. Há previsão também de tutela para vícios ocultos, em que o consumidor vai poder reclamar a partir do surgimento, né, desse problema. E há aqui também uma discussão sobre a compatibilidade de garantias entre garantia contratual e garantia legal. Se discute na doutrina se elas seriam sobrepostas ou se somariam-se. A ideia aqui, que prevalece na jurisprudência, com a qual eu concordo, é que elas devem se somar. Se um fornecedor me confere uma garantia legal, contratual, de 1 ano, e eu tenho um bem que me dá uma garantia de 30 dias, um bem não durável, eu vou ter 1 ano e 30 dias para realizar a reclamação por vício. Não apenas, né, com relação ao vício, o CDC se preocupa, mas, como falamos também, temos aqui a responsabilidade pelo fato. A responsabilidade pelo fato também vai se dar tanto pelo fato do produto quanto para o fato do serviço. Porém, até a própria nomenclatura foi muito discutida na nossa doutrina antes de se consolidar-se. Por exemplo, cito aqui a Aguiar Dias, para quem a expressão deveria ser responsabilidade pelos acidentes de consumo, porque o foco deve estar no elemento consequencial humano, não como se a própria coisa, o próprio bem, fosse o responsável por causar aquele dano. Naturalmente, o regime de responsabilidade, como falamos, ele é sui generis, foge daquela lógica dual de responsabilidade contratual ou não. Justamente por isso, permite-se a equiparação de consumidores de vítimas do evento. Permite-se lá no artigo 17 a extensão, né, dos direitos conferidos ao consumidor vítima no fato, a possibilidade de pleitear a indenização do fornecedor. E aqui é aquele clássico caso de manual em que o consumidor, por exemplo, está passando em frente a uma loja, algum produto lá dentro explode, estilhaça o vidro, vai ferir o consumidor, vai acabar cortando ele de alguma maneira, fazendo ele ter despesas de danos de N naturezas, podem ser materiais, estéticos ou morais, e ele vai poder pleitear mesmo sem contratar com aquele fornecedor. Então aqui está algo muito interessante do regime previsto pelo CDC. Não se baseia, no ato ilícito não se baseia no cumprimento de um contrato, mas sim no fato, no acidente de consumo. E aí, o que configura esse acidente de consumo? Ou o que qualifica esse fato? Né? Basicamente, vai se entender que, por exemplo, para a R1 seriam chamados de vício de qualidade para insegurança. Mas basicamente vai ser aquele acidente de consumo, aqueles eventos que provocam uma falha de segurança tamanha, de qual o produto ou serviço vai afetar a integridade psicofísica daquele consumidor. E ele vai se considerar defeituoso para fins de responsabilização quando o consumidor não puder esperar legitimamente, extrair dele aquela segurança legitimamente esperada. Dessa maneira, a gente tem um regime que é fundamentado na ideia da nossa Constituição de tutelar em maior grau a pessoa humana, pensado para também não se perferir pela culpa do fornecedor, até porque não estamos falando de responsabilidade contratual, nem aquiliana. Aqui a gente vai ter um regime em que vai legalmente se definir ser de responsabilidade objetiva, tanto para os casos de fato do produto quanto para o fato do serviço. Pois bem, em relação ao fato do produto, o produto, lá no artigo 12, parágrafo 1º, vai ser considerado defeituoso nas hipóteses que não oferece a segurança que legitimamente dele se espera. Ou seja, quando ele não for suficientemente seguro à luz das expectativas do consumidor. Regras específicas da responsabilidade do fato do produto. Vamos ter que a responsabilidade será objetiva, que vai existir solidariedade na cadeia e, a depender, independentemente da natureza do defeito, né, se for de concepção, produção ou comercialização, o consumidor vai poder pleitear ali uma indenização geral de todos os sujeitos que participaram do fornecimento daquele produto ou serviço. Só uma exceção. Sinalização já temos 40 minutos de aula, como sinalização dos outros também, né, de diferentes formas, né, mas para trazer isso para o terceiro candidato também. Obrigado, professor Marcos. Caso elas falaram, tem que você não, mas todo mundo teve uma sinalização, né? Estava em um determinado momento,
digamos assim, né, nesse ponto. Tá bom. Obrigado. Com exceção da figura do comerciante, que lá no artigo 13 vai dizer que ele só vai responder quando não for possível identificar o fabricante, quando ele não prestar a informação adequada ou quando ele conservar mal produtos perecíveis. Em termos de excludentes, temos ali no parágrafo 3º que o fornecedor só vai se eximir de responsabilidade se ele provar que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. E por fim, aqui temos também a previsão, consagrando o inciso 8º, artigo 6º, de uma inversão do ônus da prova, o PEREGES, né, que o próprio fornecedor vai ter que provar que a existência do defeito, não o consumidor que vai ter esse ônus. Em relação à responsabilidade pelo fato do serviço, temos regras parecidas. A sistemática é a mesma. Vamos ter uma responsabilidade objetiva, uma responsabilidade solidária para todos os fornecedores da cadeia. Tal como tem a figura do comerciante na responsabilidade pelo fato do produto, aqui nós vamos ter uma exceção para os profissionais liberais, que vão responder não de maneira objetiva, mas de maneira subjetiva, conforme o artigo 14, parágrafo 4º. E o serviço, né, tal como o produto vai ser defeituoso quando o consumidor não puder extrair dele a segurança que ele legitimamente espera, que ele legitimamente confia. E aí, para fechar o regime de responsabilidade, duas coisas. Uma é a ideia de quais excludentes podem se aplicar. Não temos aqui a possibilidade, né, de provar que não colocou o produto no mercado, porque estamos falando do serviço. E, naturalmente, né, a prova é automática de quem prestou aquele serviço. Então, nós temos as excludentes de que não há o defeito no serviço ou que a culpa foi excluída do consumidor. Mas entende-se na doutrina que as excludentes gerais de responsabilidade civil também se aplicam ao CDC, as relações de consumo, como aquelas de caso fortuito e força maior, e principalmente, né, a discussão do fortuito interno, que vem lá da doutrina francesa, de Océan, em que determinados riscos são inerentes à atividade e por isso não vão romper o nexo causal. E até um caso interessante aqui, que é o RESP 1.317.718 São Paulo, de que sucção de pássaros na turbina de aeronaves com piloto fortuito interno. Bom, e não é, para finalizar, apenas também mencionar em forma de prazos, o prazo de prescrição aqui para prestar a indenização pelo artigo 27 é de 5 anos. Mas o detalhe interessante é apontar do conhecimento do dano e da sua autoria, uma sofisticação a mais em relação ao regime geral do Código Civil, que só trata, né, da questão da violação do direito. E, por fim, vamos falar aqui da proteção contratual do consumidor, que não vai se... O código ele não se preocupa apenas com o momento patológico das relações de consumo, mas também com o momento, né, da contratação, da execução desses contratos. E aí eu vou chamar a atenção para 3 dispositivos dele. A regulação do contrato de adesão, o direito de arrependimento e o rol de cláusulas, o rol exemplificativo de cláusulas abusivas lá do artigo 51. Então nós vamos ter aqui regulação dos contratos de adesão com regras próprias, específicas, mais incidentes do que aquelas do regime geral do Código Civil, como a necessidade de fontes duras e de informação clara e extensiva ali, que o consumidor, cláusulas limitativas estejam em necessário destaque para que ele possa conhecer bem seus direitos. Em relação ao direito de arrependimento, importante direito, ainda mais na dinâmica do e-commerce, nós temos aquele direito que o consumidor pode se arrepender de uma compra impensada, uma compra refletida em 7 dias, né, imotivadamente, sendo ressarcido das custas que ele teve para isso. E também destaca um precedente interessante da terceira turma da STJ, do especial 930-351, que decidiu poder o consumidor exercer o direito de arrependimento ao contratar um empréstimo bancário fora das instalações do banco. Mesmo, né, um contrato bancário em que se fala de dinheiro, seria uma operação mais simples, que talvez não houvesse isso, permitiu-se o direito de arrependimento. E por fim, essa tutela mais ampla e geral dos direitos básicos do consumidor, principalmente aquela constante da revisão contratual, do equilíbrio contratual, acaba desaguando na tutela das cláusulas abusivas, lá pelo nosso CDC no artigo 51. Eu destaco que existe um rol exemplificativo de várias cláusulas que vão ser nulas de pleno direito por representar uma abusividade muito grande. Uma abusividade que o legislador já visa evitar desde logo na sua raiz. Em alguns grupos de cláusulas que limitam os direitos de escolha do consumidor, restringam a responsabilidade do fornecedor, as que interferem no exercício de direito de abril contraditório, potestativas em favor do fornecedor ou que violem normas de ordenamento, além da cláusula geral de tutela de abusividade,
o CDC, que está consubstanciado no inciso 4, que diz que aquelas obrigações iníquas, aquelas obrigações excessivas que violam a boa-fé ou a equidade, vão ser consideradas nulas de pleno direito. Além disso, eu vou destacar aqui também o regime de nulidade dessas cláusulas, que há a possibilidade de conservação desses negócios, em consonância com os artigos 183 e 184 do Código Civil, inclusive de se anular apenas a cláusula abusiva para uma manutenção integral daquele contrato. Bom, como vimos, temos aqui o sistema do CDC, ele busca essa tutela, essa promoção de legitimidade e reduzir efeitos de assimetrias e vulnerabilidade em todas as relações de consumo. Esses objetivos estão expostos e bem alcançados até então nossa prática consumerista de vanguarda para tutelar esses consumidores e representar uma adequada tutela contratual em atenção à dignidade e solidariedade em busca de um mercado de consumo mais justo e mais igualitário. Nessas considerações, é isso. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Agradeço ao candidato pela participação. Bom, encerramos agora, são exatamente 19 horas e 1 minuto. O candidato encerrou dentro do tempo a sua aula. Vamos então, dentro dessa etapa ainda da prova didática, né, eu não diria que é bem uma arguição, eu vou fazer alguns comentários para você, né, o que eu destacaria é o seguinte, mesmo achando que a aula foi interessante, né, sim. Vamos lá. Agora você pode sentar depois você não achar. Eu queria dizer o seguinte, eu acho que a aula foi bastante interessante, aí para mim ficou claro o domínio do conteúdo, e eu particularmente vou dizer uma coisa, talvez até de conselho. Eu acho que você talvez teria destacado mais as suas habilidades didáticas, talvez ou usando o PowerPoint, ou se você optou por essa opção de não usar PowerPoint, mas usar o quadro, ter um apoio, isso às vezes destaca, registra as informações. Porque nessa etapa da prova didática que a gente quer ver a questão da habilidade didática, é muito importante a gente ver as habilidades assim, didáticas de fixar o conteúdo, de chamar a atenção de técnica. No mundo real da sala de aula, a gente sabe que você estaria falando, aí você leria um artigo, pararia, interagiria com os alunos, né? Mas eu acho que isso teria ajudado, até talvez no início fique claro, é normal, você estava muito, acho que um pouco agitado, no nervosismo, mas depois você foi se acalmando, até o ritmo de exposição da aula ele foi melhor. Eu não acho que isso prejudicou a aula. Para mim o conteúdo ficou muito claro, eu acho que você deu conta do conteúdo, mas eu acho que isso teria ajudado você. E eu acho que você tem uma experiência que poderia ter destacado mais, provavelmente, a habilidade que você tem, talvez com o PowerPoint. Fica de sugestão. Só tem mais 2 outros pontos, né? E vi que você entregou esse material. Não é um plano de aula, né? Ele aqui, na verdade, o roteiro, né? Com os tópicos e as referências. É interessante porque é um apoio, mas em termos de prova didática também, de requisitos, de prática, né, talvez o mais adequado, talvez não, mais adequado seria um plano de aula, dentro daquela categoria clássica em termos didáticos, né, do plano de aula com seus elementos, com as suas características. E só vou fechar com uma observação que é o seguinte, a bibliografia está excelente, mas eu acho que você cometeu uma pequena falha. Você trouxe vários professores da casa e não colocou a professora Fabiana, que você foi uma pessoa que no início da sua carreira provavelmente deu muito incentivo, já que você, pelo que eu conheço, né, como ex-aluno da casa, acho que começou aí no Direito Civil como monitor da professora Fabiana. Tá? E ela, claro, né, ela lida com o consumidor, né, tem textos. Então, assim, deveria ter trazido pelo menos um artigo da professora Fabiana, né, que tem produção na área, né, já que você trouxe outros professores da casa. Mas eu não tenho outras observações, seriam só esses comentários. E com isso passo então, né, mantendo o que a gente tem feito, passa para a professora Vanessa. Boa noite, Cássio. Gostei muito da sua apresentação.
claro, muito didático, né? Sua exposição foi muito boa. E eu gostaria, né, não somente de fazer um pedido, talvez. Você coloca muito bem a questão da vulnerabilidade, da hipervulnerabilidade dentro do contexto consumidor, até porque é inerente à questão, né? Mas pensando em termos de camadas, né, de vulnerabilidade. E eu achei muito interessante também quando você logo no início coloca a proteção do consumidor, tanto como um elemento da ordem econômica, como também dos direitos fundamentais. Ou seja, né, como que a gente coloca esse assunto dentro de mundos tão diferentes. E aí eu queria que você aprofundasse um pouco mais se há ou como se daria o impacto de uma necessidade de tutela maior às vulnerabilidades, tanto no contexto da ordem econômica, como também dos direitos fundamentais. Assim, com exemplos, fique bastante à vontade para fazer esse aprofundamento. Muito obrigado, professora Vanessa. É muito interessante realmente essa validade, né, que a gente pode extrair em relação a termos mais práticos. Eu vejo muito assim, o ordenamento tem tentado buscar uma tutela maior desses direitos hipervulneráveis, principalmente algumas coisas aqui em relação à produção de dados, de ter talvez um acesso maior para pessoas com deficiência. A gente tem, naturalmente, que olhar cada vez mais para consumidores idosos, consumidores menores, consumidores que vão ter esse grau acentuado. E em relação, em termos de política, né, para a ordem econômica, a ideia, a meu ver, seria que a defesa do consumidor como preceito da ordem econômica, ela deveria afetar, ou guiar a atuação não só apenas dos fornecedores particulares em geral, mas das instituições públicas, dos fornecedores até mesmo que atuam no mercado com parcerias público-privadas, ou coisa do tipo, para poder, de tal maneira, ali, ter um fortalecimento de uma adequação, fortalecimento e adequação das práticas quando se contrata com determinadas pessoas na situação de hipervulnerabilidade. Até hoje, né, temos, óbvio, muito material doutrinário sendo escrito sobre, mas eu noto que na prática forense isso só fica escrito a casos indenizatórios, como eu coloquei aqui, de ingresso na aeronáutica, não tinha ali questão de acessibilidade. Naturalmente, não basta apenas, por exemplo, voltando aqui ao ponto do banco de dados, em que se faculte, talvez, ao consumidor deficiente visual obter informações em áudio faladas, mas, ao mesmo tempo que a instituição propõe isso, ela não tem uma norma de acesso, por exemplo, só um exemplo cultural, né? Até norma cogente também pública nesse sentido. Então, um ponto em relação à área econômica, acredito que a defesa do consumidor preceito deveria agir mais nessa tutela e guia de iniciativas públicas para fortalecimento da defesa do consumidor, seja por meio de atividades, por exemplo, de levar mesmo conhecimento à população, que acontece muito em outros ramos, como no ramo de telecomunicações, mas que, quando a gente para pensar em algo tão caro, por exemplo, como é uma da utilidade humana, as instituições falham muito em determinados aspectos. E, em termos de direito fundamental, acredito que ela vai irradiar mesmo com uma cláusula de tutela geral mais ampla dessa pessoa vulnerável. E cada vez mais vamos ter instrumentos que vão reconhecer a necessidade dessa tutela, ou uma necessidade de uma proteção maior, como, por exemplo, a gente pode ter aqui situações que não apenas a defesa vai ser facilitada no processo, mas, eventualmente, outras prerrogativas processuais podem surgir, e falando de realidade diferente, porque a cada dia novos direitos fundamentais surgem, novos bens são criados, e, naturalmente, essas novas criações, essas novas regulações têm que acompanhar a tutela da pessoa vulnerável. E aí, a depender da pessoa indígena, da pessoa criança, da pessoa consumida, da pessoa idosa, ela vai ter uma necessidade de uma tutela que acompanhe a especificidade daquela vulnerabilidade. E eu falando assim, talvez pareça que é simples, então tem um direito fundamental para isso, ou cria algum outro direito. Não é simples, porque é muito específico, é um caso concreto, e acho que realmente demanda uma evolução da prática para que a legislação acompanhe isso de alguma maneira. Obrigada, satisfeita. Parabéns por ter chegado até esse momento do curso. Obrigado, professora. Passo então a palavra ao professor Leonardo Batista. Cássio, meus cumprimentos pela aula, bem organizada, com muito conteúdo. Concordo com o nosso presidente, outros recursos didáticos poderiam ter
melhorado o seu desempenho, de aula, quadro, PowerPoint, enfim. Esse hábito de ler durante a exposição, pelo ângulo dos alunos, eu acho que não é a melhor estratégia de apresentação. Pelo ângulo dos alunos que acompanham sua aula. Mas foi uma aula de muito conteúdo efetivamente. Eu senti falta de um ponto, então eu queria agora ter a chance de ouvi-lo, quando falou da responsabilidade por vício no produto, não tratou, me parece, do vício do desenvolvimento, que para mim é um tema bem fascinante. Poderia, claro, desenvolver. Só do vício do Tá. Sim, foi do desenvolvimento, já colocando primeiro uma doutrina, né, que o professor Marcelo Calixto, um trabalho interessante sobre. E a ideia aqui, né, de como o fornecedor pode lidar com riscos conhecidos e se ele vai representar uma questão fato, né, que o produto que ele coloca, a Apple não saberia da nocividade dele, da periculosidade dele, se isso poderia, né, de alguma maneira, romper ou não ele diz nexo causal para fins dele não ser responsabilizado. Portanto, a teoria do desenvolvimento, ela não está expressamente prevista aqui no nosso TCC, pelo menos não na concepção que o professor coloca, para ter ali um diálogo expresso que ela representaria, um rompimento efetivo nexo causal. E os debates são tons, poderia ser considerado ou não uma ciência adotada de boa certeza que pudesse fazer com que aquele fornecedor não estaria sendo responsabilizado, né, por determinado problema ali que surgisse naquela relação, por determinado dano que ele acarretasse. Mas a gente tem tantos novos meios de tutela que surgem e, inclusive, também para equilibrar a relação, a possibilidade de fornecedor também abrir excludentes, é uma excludente, a princípio, que se compatibiliza com o sistema do CDC. Porque os próprios artigos 8º e 10º que eles leram aqui, falando sobre a nocividade dos produtos, ou da possibilidade dele extrair, né, de ter que retirar aquilo do comércio, isso vai impactar também no momento patológico da relação, em que ele poderia justificar, então, que não se conhecia aquela periculosidade, não se conhecia aquele aspecto daquele produto ou serviço, que de alguma maneira poderia negativamente afetar a integridade psicofísica do consumidor. O debate não, o debate que os tribunais ainda também não resolveram propriamente dito, né? Não vejo um tema repetitivo, algo assim, que eu recorde de muito impacto, mas funciona assim, a meu ver, dentro da teoria dos estudantes da responsabilidade civil em favor do fornecedor, em que, a depender do caso concreto, ele poderia justificar assim, a impossibilidade fática, né, de dizer que aquele produto era perigoso, que aquele produto não daria a legítima segurança que o consumidor esperava, e aí ver um rompimento dentro de causalidade. Alguns ordenamentos no direito comparado tratam de modo diferente os medicamentos, Sim. Que parece justificável, por que razões ou não, ao contrário, não deveria ser. E o caso não deveria ser feita essa distinção, porque se a partir desse momento que a régua é a possibilidade de conhecimento da E a vacina da Covid? A vacina da Covid. A vacina da Covid. Bom, outros interesses públicos atuaram nesse episódio, vamos chamar assim. Então não teria vacina. Não. Assim, aí o debate se o progresso vai ser travado pelo tempo. Aí, entendi agora você quer chegar. Para mim, está só debatendo a parte ali do estudante de Nexo. O fabricante não venderia ao Brasil. O fabricante não venderia ao Brasil, mas, de todo modo, eu imagino que não deveria se diferenciar de uma tecnologia medicinal ou uma tecnologia de material físico, ou seja, de engenharia, por exemplo, em termos de risco de desenvolvimento. O fornecedor poderia se negar a isso para excluir a totalidade, sendo relação medicina ou não. Mas a história registra casos clamorosos, como talidomida. Por isso que é um tratamento diferenciado. Por isso que o tema do direito comparado é tão relevante. Porque a história deixa lições. E acho que o Brasil pode se beneficiar das lições. Um outro tema que apareceu, mas muito rápido na sua exposição, se refere aos contratos relacionais. Não houve tempo para desenvolver, poderia desenvolver agora. Claro. Os contratos relacionais ou ativos de longa duração também
cunhado de expressão pela professora Claudine Marques, tematizado aqui para nós, representa aqueles contratos em que você possui um grau, um nível de dependência do consumidor em relação ao fornecedor, em que você denota um nível de ligamento de dependência que ele vai ficar tão à distância daquele contrato como se ele não pudesse se desprender dele. E nesse tipo de contratação, a doutrina entende que deveria haver também uma escala mais específica, uma preocupação maior em relação a esses contratos, principalmente para instrumentos que vão reger relações de longa duração, relações de trato sucessivo, com um enfoque maior ali para a antecipação de revisão daqueles contratos, de flexibilidade de renovação. A gente encontra diversos exemplos na jurisprudência em relação a contratos de plano de saúde, contrato de seguro, em que o judiciário tem o abusivo, por invade uma cláusula em que a alteração de faixa etária ou do tipo vai se romper um determinado contrato que o consumidor acreditava que levaria consigo para o resto da vida, como contratos de previdência privada, ou, enfim, até mesmo plano de saúde, pensando já numa troca da última faixa etária, que ficaria um pouco mais caro. Então, dentro dessas dinâmicas se inserem os contratos relacionais e a ideia é necessária só maior dela. Obrigado. Passo agora a palavra ao professor Marcos Dado. Obrigado. Cássio, eu queria te parabenizar por chegada a essa etapa pela sua exposição. Na verdade, eu também tenho só uma consideração a fazer. Também senti falta de ter uma coisa para a gente acompanhando a sua fala, né? Mas só na linha que o senhor dos contratos relacionais, também só para ouvir você falar um pouco. Você falou agora, né, da contratos onde você tem dependência econômica e a questão de admissibilidade de algumas cláusulas, né? Então, eu queria só que você desenvolvesse um pouco a questão dos critérios que a gente tem para caracterizar essa dependência econômica em determinados contratos e os remédios que nós poderíamos utilizar para eventualmente mitigar essa dependência. Muito obrigado, professor Marcos, pelos comentários. Bom, primeiro, dentro do CDC, eu queria destacar o inciso 4 do artigo 51, que faz ali a cláusula geral de tutela de abusividade, em que você tem um conceito aberto para poder, justamente, o intérprete ter uma folga de ajustar determinadas situações contratuais que, se não estão previstas no rol 51, vão representar uma abusividade tanto quanto outras. Né? A abusividade, naturalmente, ela tem que ser vista em concreto. E, em termos dessa dependência econômica, acho que seria interessante até, poderia ser um bom exemplo, que só me veio agora a sua pergunta, para ligar com a pergunta do professor Vanessa, que determinados consumidores mais remunerados teriam ainda maior nível de dependência, principalmente consumidor idoso, nessas situações, por exemplo, que eu dei de contratos de saúde, de contratos de previdência privada, em que se justificaria, então, você ter primeiro estudo da vulnerabilidade como critério basilar para pautar a aferição dessa dependência econômica e também chamar a atenção para as regras gerais do Código Civil de interpretação dos contratos, principalmente o constante lá do artigo 113, em que a gente vai ter, principalmente, o respeito ali à boa-fé e também usos, costumes e lugares do lugar da contratação que podem influenciar até da gente ver situações em que normalmente se está acontecendo uma abusividade para além daquela que o mercado normalmente impõe a determinados consumidores. Então, a gente teria, talvez, consumidores com uma dependência econômica constatada grave por desvio dessa praxe do mercado. Naturalmente, aqui a gente não está simplesmente falando contrato mal ou não, tem toda uma lógica por trás, como foi exposto na aula, para justificar a tutela maior, né, desse contratante, ou então outras situações de agravada vulnerabilidade que podem diretamente afetar ali esse critério de dependência econômica, para além da própria vulnerabilidade fática que todo consumidor tem perante o fornecedor. Uma dinâmica longa de contratos nacionais que você paga por quase 30 anos, e quando vê o momento de receber o benefício cortado por conta de uma renovação sem modificação, uma mudança, né, talvez de carteira, que vai acontecer quando ele pensa em alterar o seu plano, isso justifica uma intervenção maior, né, nos atos de autonomia privada
que o judiciário pode fazer, que o intérprete pode fazer, para buscar sanar e impedir que essas injustiças se deem na prática aconteçam. Obrigado, professor. A palavra agora com a colega da casa. Eu vou reforçar as palavras dos meus colegas. Eu acho você uma pessoa, sim, muito inteligente. Tá? Uma inteligência acima da média. Você tem uma característica até também muito parecida com a minha. Você fica muito nervoso. Eu reparei isso, porque você bebendo água o tempo todo, a garganta resseca muito, ele é produto desse nervosismo. E não desmerece a qualidade do seu trabalho. Inclusive, isso é um tema que você conhece bem. Tá? Então, eu não tenho perguntas a fazer. Eu só tenho que lhe dar os parabéns. Tá? E dizer que tenho muito orgulho de você, já te falei isso. Obrigado. Bom, com isso, acho que podemos, então, encerrar a prova didática do candidato. São 19h20. Estamos, então, fechando a prova didática do candidato Cássio Rodrigues. Obrigado pela apresentação. Bom, vamos agora.